Você teve... A gente quase trabalhou junto no Flamengo, né? Quase. Eu cheguei um pouquinho depois que você. A gente quase trabalhou junto no Flamengo. Pouquinho depois, Então, assim, nós pegamos ali o início da gestão Bandeira de Mello. Bandeira de Mello, sim. Eu faria uma pergunta de engenheiro de obra pronta, perguntando se você já sabia que ia dar nisso, tá entendendo? Assim? Você sabe onde eu quero chegar? Você via? Claro que sim. Pô, acho que foi o melhor do mundo, dos sonhos, tudo que aconteceu, o que está acontecendo. Mas você acreditava que ia dar nisso? Assim, eu acreditava muito, mas eu não tinha a menor dúvida que muitas cadeias... Eu não tinha a menor dúvida de que poderia acontecer algo como está acontecendo hoje em 2025, mas eu também tinha muita certeza de que várias cabeças precisariam ser oferecidas na bandeja. Você não transforma uma cultura de um clube da noite para o dia. Até a frase do Márcio Libar, né? Uma cultura não morre, ela precisa ser enterrada viva. E, para isso, muita gente tem que oferecer a sua cabeça em prol de uma transformação. E foi isso que aconteceu no Flamengo, né? Tanto que você pode ver que um grupo que ganhou a eleição lá em 2012 se transformou praticamente em 4, 5 grupos políticos dentro do Flamengo. Mas a instituição foi preservada. Eu acho que a grande vantagem que o Flamengo teve, eu acho que o Eduardo Bandeira ele tem uma importância muito grande disso, é que a instituição ela avançou independentemente das questões políticas. Então, acho que isso é muito importante. E a gente está tendo aí, dentro até de uma certa normalidade, uma alternância de poder. Eu acho isso bacana, né? Porque o Eduardo ficou 6 anos, depois ele perdeu a eleição para um grupo que ficou 6 anos, que se transformou talvez em 2, 3 grupos, e agora está entrando um outro grupo. Então, eu acho que isso é salutar para o Flamengo, né? Talvez todos eles tenham uma origem de uma utopia, né, que nasceu lá em 2009, talvez, né, que eles começaram daquele processo. O primeiro encontro, né? Eles perderam a eleição para a Patrícia, se não me engano, né, que ficou 10, 11, 12. Eles entraram em 13. Então, todos os que estão lá fizeram parte desse sonho inicial. E eu acho isso muito louvável. Sabe? Eu acho que em algum momento, naturalmente, algumas pessoas vão se afastar, outras vão se reaproximar. Então, hoje você vê ali no Flamengo o BAP, que está desde lá de trás, você vê o Cláudio Prakovnik, que está desde lá de trás, e outras pessoas que faziam parte. O Rodrigo Tostes, se não me engano, o BAP que e o fazia Rodrigo parte Tostes, disso. Na época da eleição, os dois vieram aqui, gravaram comigo, e eu fiquei muito bem impressionado. Então, eu acho isso muito... Não, são pessoas todos muito capazes. Todos muito capazes, né? Ali Alexandre Póvoa na época, Eduardo Bandeira, Valim Vasconcelos, o Alexandre Vorobel, todas essas pessoas contribuíram com muitos tijolos para a construção do Flamengo. É claro que aí tem a vaidade, a gente não pode deixar de citar o Marcos Braz, que também é uma peça importantíssima, né? E que teve estatura para suportar o peso da vitória, né? Porque suportar o peso da derrota, muita gente suporta. Tem muita gente forte para isso. Agora, suportar o peso do sucesso, são poucos que têm estatura para isso. Então, eu acho que é salutar o que acontece dentro do Flamengo, apesar de, naturalmente, se estivessem todos juntos, talvez o Flamengo pudesse estar ganhando ainda mais, né? Ô, Rafael, tá aí, Rafael? Eu acho que o meu presente chegou, professor. Eu acho que chegou. Eu vi o Rafael ali acenar, ó. Opa. Eu acho que o meu presente chegou. Eu não podia esquecer. Pô, ganhei aqui, ó. Olha, que prazer. Ó. O certo é certo, mesmo dando errado. Felipe Ximenes, aqui, ó. Obrigado. Aqui, espero que você leia. Aqui também, ó. Pô, vou ler com o maior carinho. Pô, professor. Contracapa assinado pelo professor Parreira. Prefácio assinado pelo Petkovic. Petkovic esteve aqui com a gente. Professor Parreira. Professor Parreira atrás do livro. Isso. Ó, professor Parreira. Que é, meu Deus, uma referência mundial, né? Mundial. O livro tem vários QR Codes de interação do atleta, do leitor. Se aponta o QR Code, ele vai lá validar ou mostrar um contraponto do assunto que eu estou Cara, falando. sabe o que está me chamando a atenção aqui? A qualidade a diagramação editorial, né? Cara. Tomei muito cuidado com isso. Porra, não é aquela coisa feita assim, aí, quanto é que tu cobra para... Não, isso aqui teve uma gestão aqui de tempo, de pessoas para ver quem faz isso aqui. São 11 aforismos,
né? Que eu chamo de camisas, né? Então são 11 camisas, né? Que tem aí para poder fazer uma logo alusão. na 10, não sei porquê. Né? Oi? Curiosamente, quando eu abri aqui, caí logo na 10. É mesmo? Não sei É. porquê. Eu acho que você vai gostar, cara. Não, eu vou ler. Pô, eu vou dever de cá. Professor, obrigado. Obrigado Obrigado você. pelo livro, não pelo programa, porque ainda temos programa aí. Ó, Obrigado. o certo é certo mesmo dando errado. Ih, fazendo M aqui, ó. Não deixe de comprar, professor Felipe Ximenes. Obrigado, professor obrigado. aqui, Só pelo Instagram. só pelo Instagram? Só pelo Instagram. @Felipe Ximenes. Arroba Felipe Ximenes, Felipe Ximenes, com X e o S de Ximenes com no final com S, não com Z. Que tem que explicar didaticamente, porque faz confusão. Sim, né? faz diferença. Então, o Felipe Luiz do Flamengo, por exemplo, é Felipe com I, e o Felipe Coutinho é PH, e dois, pô, confusão. É uma confusão. Tem que dar Google para escrever o nome dele. Eu, quando cobri a Vasco que ele estava começando, eu tinha que dar Google Para poder achar, escrevi né? o nome dele errado muitas vezes. Tinha que dar Google. Pô, Acredito. Não confusão. Vamos voltando aqui. Você chegou a ter alguma conversa assim com ele? Você sentia nele com Bandeira? Né? Sim. Chegou a ter algumas conversas, sentia nele assim que o compromisso dele, a seriedade? Muitas conversas. O deputado Eduardo hoje, né? Eu posso chamar de amigo. Eu nunca deixo de responder um chamado meu pelo WhatsApp. Quando eu ligo, ele sempre... Eu tive muita segurança de que, se não fosse o Eduardo Bandeira naquele momento, acho que só ele era capaz de suportar toda a pressão que era a transformação do clube. Né? Então, acho que ele teve grandeza suficiente para aguentar, teve coragem suficiente para romper com pessoas que, naquele momento, talvez fosse importante para ele dar sequência no processo, porque é uma coisa que eu sempre falo, né, Wilton? O Flamengo deu azar de ter sorte no começo da gestão, né? Eu brinco com isso, na Copa do Brasil. Eu tava lá. Então, Vou falar que eu tava lá, dei sorte, né, maluco? Eu tava lá, dei sorte. Né? Aquele campeonato, no primeiro ano, ele gera mais problemas do que qualidades, porque parece assim, pô, futebol é só isso. Né? Será que é só isso? Porque então foi mentiroso. O ano todo foi ruim, né, cara? O ano foi muito duro e acabou com o título da Copa do Brasil, que aí infla a vaidade. Né? Eu brinco muito que 90% dos problemas no futebol são gerados pela vaidade. E os outros 10% são as consequências da vaidade. Eu lembro, você sempre falou isso. Essa é uma frase que eu carrego comigo e, sem dúvida nenhuma, todos nós somos sujeitos a isso. Né? E ninguém não tem vaidade. Você pode, no máximo, controlá-la. Né? Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó. É só clicar.